Está no ar a Web Rádio João Paulo Ferraresso. Um espaço para o povo reivindicar. 20h20. Muito boa noite, web telespectadores. Estamos começando ao vivo mais uma edição da Web Rádio João Paulo Ferraresso. Hoje, terça-feira, 21 do mês de junho. Ao nosso lado, o vereador João Paulo Ferraresso. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Pedro Giovanni. Boa noite, seu Pércio. Estamos aqui essa noite também com um convidado especial do Circuito das Águas Paulista, o Edson Rodrigo de Oliveira Cunha. Esteve esses dias também lá no Infinity TV, acompanhei a entrevista. Parabéns, viu? É isso mesmo, né? É isso aí, Edson Rodrigo do Circuito das Águas. Fala mais Rodrigo, né? Mais Rodrigo. Então tá jóia. Obrigado pela presença, viu, Rodrigo? Imagina, querido. Fica à vontade aí para expor também as ideias aí do nosso Circuito das Águas aí e contar um pouco como é que tá sendo o trabalho lá. E aí, Pedrão? Esse programa tem um oferecimento de Black Hill Informática, evoluindo com você, em Amparo Bernardino de Campos e em Serra Negra, na Rua Capitão Miranda. Nosso agradecimento também ao show de prêmios do posto FIC Mirage Combustível. Abastecendo acima de R$50, você ganha cupons e concorre no final do ano a vários prêmios, entre eles uma moto 0 km. Bem, ao nosso lado o seu Pércio. Boa noite, seu Pércio, seja bem-vindo à Web Rádio São Paulo. Boa noite, nossos espectadores, pessoal ouvinte, muito boa noite, João Paulo, Pedro Giovanni e ao nosso convidado também, Rodrigo. que hoje está presente, o Rodrigo. Eu gostaria de deixar aqui um aplauso, porque eu vejo no jornal a equipe de xadrez Mirim da Escola Estadual Dr. Jovino Silveira. E essas meninas, Fernanda Pinheiro, Bruna Guidetti, Stefani Oliveira e Cindy Santos, elas foram para a final do torneio de xadrez que se realiza na Pucamp, em Campinas. Ontem parece que foi a etapa decisiva e elas estavam classificadas para essa final. E eu parabenizo porque ver as meninas jogando xadrez, principalmente as mulheres jogando xadrez, é um negócio que hoje, ainda hoje surpreende, porque antigamente era só jogo de homem e hoje também as mulheres estão desenvolvendo essa atividade do xadrez. E então eu parabenizo essas meninas e faço votos que elas continuem, porque o xadrez é muito importante para a vida prática da gente, porque dentro do xadrez você aprende a fazer os lances da sua vida prática também. Então, parabéns a vocês e eu gostaria de contar uma pequena história, não sei se fique à vontade. Temos chance para isso aí, mas essa Fica à vontade. Essa notícia do xadrez me traz uma lembrança muito curiosa. Quando eu estava no grupo escolar, no meu tempo era grupo escolar, e as professoras eram todas normalistas. Só que no meu grupo escolar tinha um professor que era até surpreendia, porque um homem dando aula num grupo escolar é um negócio meio atrapalhado. Mas esse professor, na sua aula no 4º ano do grupo escolar, 4º ano, que hoje corresponderia ao 5º ano de escola, então, no 4º ano, ele trouxe um escritor e nos apresentou. E nós estávamos, de uma forma assim, meio surpresa, porque nós éramos jovens, meninos, e então ele trouxe um escritor chamado Malba Tahan. Malba Tahan, quer dizer, na verdade não seria o nome dele, seria um pseudônimo, Malba Tahan. E esse Malba Tahan, ele escreveu um livro chamado O Homem que Calculava. E nesse livro, O Homem que Calculava, posteriormente eu tive a oportunidade de comprar o livro e ler o livro. E tem um capítulo muito interessante que é o jogo de xadrez. Então ele conta uma historinha sobre como surgiu o jogo de xadrez. Diz que era um marajá indiano, lá da Índia, que havia perdido um filho numa batalha, numa guerra. E então ele, muito triste, gostava de repetir todos os lances da batalha. E aí então ele criou um jogo, ou pediu para um sábio
desenvolver um jogo que ele pudesse repetir todos os lances da batalha, e assim imaginava o filho na batalha, no campo de batalha, e repetindo. Então, o que ocorre? O jogo de xadrez, segundo essa historinha, teria surgido dessa forma. Então, quem quiser ler o livro, ainda se encontra nas prateleiras por aí. Esse livro do Malbataan tem condições de conhecer essa história, que já me traz aí há 70 anos atrás, certo? Então, tudo bem. E parabéns às meninas, que continuem. E eu também jogo xadrez, mas não sou nenhum especialista. Sou um amador muito dos fracos, viu? Mas desenvolvam e tenham bastante sucesso. Parabéns e um abraço para vocês, meninas. Muito bem, os comentários do seu Pécio. Inclusive, depois o vereador João Paulo pode proceder a um requerimento, não é? Para essas meninas, para a escola. Congratulações e aplausos, com certeza. Merecem. Aproveitando aqui semana que vem já faremos isso. Do seu Pécio. E o nosso telefone 19-3807-9705 à sua disposição para você ligar e participar. Também temos o apoio de www.lacave.com.br, o vinho da Serra Gaúcha, à venda em Serra Negra, no supermercado Pegue Pague. O nosso abraço ao seu Paulo, que hoje não pôde comparecer a esse programa. Mas o João Paulo Ferraresso e web telespectadores, nosso abraço a Suelge Silveira, lá do Supermercado Colorado. Acompanha sempre o programa e lhe mandou um forte abraço. Um abraço ao Suelge, também um grande amigo aí, que sempre tem acompanhado aí. Muito obrigado. E o Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, gestor do consórcio do Circuito das Águas, é o nosso convidado. Ele já esteve participando em Serra Negra da outra emissora de televisão pela internet e hoje foi convidado. Muito obrigado por estar aqui. Gostaria que você falasse como anda o consórcio do Circuito das Águas Paulista desde que você assumiu. Eu que agradeço a oportunidade. Ao João Paulo, um forte abraço. Acompanho o trabalho de ambos aqui. E só posso dizer que cada dia é um aprendizado novo. O consórcio ele é uma força entre as prefeituras do Circuito das Águas Paulista. Nós temos as prefeituras de Águas de Lindóia, Serra Negra, Socorro, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Amparo, Jaguariúna. Enfim, são 8 cidades que compreendem esse circuito. O que, na verdade, levou à criação do Circuito das Águas foi uma soma de esforços entre as prefeituras. Nós sabemos, o vereador sabe a dificuldade que a gente tem em angariar projetos no setor privado, no setor público, principalmente na esfera federal, estadual, até mesmo no privado. A soma das forças entre as prefeituras, as reivindicações estão dando resultados para a nossa região. Nós assumimos a nossa nova administração há um ano atrás. Esse mês fez um ano que nós estamos frente ao Circuito das Águas. Vários projetos foram alcançados e de uma vez por todas os prefeitos entenderam qual é a força. O circuito ele sempre foi feito um ótimo trabalho, mas ele não se preocupava tanto na questão de projetos grandes para a região, ficava mais na divulgação e promoção. E a gente sabe, quando a gente fala da nossa região, por mais bela que ela seja, nós temos várias dificuldades entre as cidades, entre as prefeituras, entre o acesso, enfim. Isso é uma coisa que está sendo discutido fortemente entre as prefeituras para a gente poder realmente desenvolver um trabalho a contento na região do Circuito das Águas Paulista. O que eu achei interessante é que vocês sugeriram que os veículos das frotas, das prefeituras que fazem parte do consórcio, estampassem um adesivo. E parece que realmente estão colocando, é isso? Na verdade, é uma questão de marketing realmente. E eu sempre pontuei uma coisa muito forte no consórcio. A gente fala de Circuito das Águas, a gente fala de turismo, a gente fala, enfim, dessa região belíssima. O turista, ele chegava nas cidades, eu já fui secretário de turismo também municipal, e eu percebia que quando ele perguntava para um morador o que é o Circuito das Águas, ninguém sabia. E mesmo as prefeituras, o próprio pessoal das administrações, o que para a nossa região era uma vergonha. Porque a gente tem um dos circuitos mais bem conceituados e estruturados, não só do estado, mas do Brasil, e a gente tinha essa grande dificuldade. Então nós fizemos um projeto no circuito, onde toda a frota das 8 cidades estão sendo adesivadas com a logomarca.
Além de estar Circuito das Águas Paulista, o slogan que vem é "Estamos localizados no", para todo mundo saber do que a gente está falando. Além disso, todos os departamentos municipais e todas as prefeituras vão receber um mapa que mostra a abrangência dos 8 municípios e a distância entre eles. Tudo isso é um marketing muito forte na região para poder trabalhar esse turismo. Até os comércios, hotéis, restaurantes, todos vão receber. São mais de 1000 empresas que hoje estão trabalhando diretamente conosco que vão receber esse mapa, e quando o turista ele chegar numa dessas empresas, comércios, enfim, ele vai saber do que é o Circuito das Águas. Hoje, esse trabalho de um ano, a gente trabalhou muito o marketing. Eu posso dizer que qualquer pessoa que chegue numa das 8 cidades, ele perguntar qualquer coisa, vai ser muito bem entendido o que é o consórcio do Circuito das Águas Paulista, o que é essa região maravilhosa. Seu Pércio? Eu faço uma pergunta a respeito do Circuito das Águas, que é justamente a integração necessária sobre as cidades. Mas, sempre como nós vemos, isso já é característica do próprio comportamento humano, há uma rivalidade e há uma concorrência, principalmente entre comerciantes. Como essa rivalidade, essa concorrência entre comerciantes pode ser superada? Olha, eu posso dizer para o senhor que a primeira concorrência que nós tivemos foi entre as próprias cidades do circuito. E nós tivemos que mostrar para todas que a gente tem que trabalhar como um todo. Por quê? Nós não conseguimos manter o turista, se vamos dizer, vamos pegar a Serra Negra, a gente não consegue manter o turista que ele venha todo ano só em Serra Negra, ou em qualquer evento que venha para a região. Uma vez que o turista ele vem para Amparo, ele com certeza vai visitar a cidade vizinha. Uma vez que ele vai para Socorro, com toda certeza ele vai fazer uma compra de queijo, de vinho, de malha em Serra Negra, ou fazer um banho termal lá em Águas de Lindóia, ou um andar de Maria Fumaça em Jaguariúna. Então as pessoas têm que entender qual que é a nossa concorrência. A nossa concorrência são os circuitos vizinhos. Nós temos que trazer o turista, o visitante para cá. E se movimentar a nossa região, com toda certeza, vai ser bom para todo mundo. Até mesmo em Serra Negra saiu uma conversa na Secretaria de Turismo, ainda é conversa, que isso tem que ser passado para a Câmara Municipal de Serra Negra e para a Prefeitura, que o Estado ele está estudando uma proposta de privatizar o centro de convenções. Por que isso? Na verdade, para a Prefeitura fazer a manutenção daquele prédio é muito caro, e a gente sabe que acaba não sendo uma das melhores administrações, você administrar sozinho um centro de convenções daquele tamanho. Privatizando, vindo uma empresa grande que trabalhe com o Estado, com o governo, enfim, federal, todos, o que ele vai fazer? Ele vai ter que manter o centro de convenções e trazer eventos, né, para poder, enfim, ele vai trazer recursos para a cidade. E se o centro de convenções Serra Negra ele tiver mais movimento, isso significa que vai ter ocupação hoteleira, vai ter movimento dos restaurantes. Isso é só um exemplo para falar de integração, na verdade. Lógico que a gente tem que entender um dos fatores, por exemplo, da Copa do Mundo. Nós temos que entender que a Copa, jamais a gente ia estar agora na final disputando Águas de Lindóia e Jaguariúna para ser subsede da Copa, se nós não tivermos o entorno do Circuito das Águas. Nós tivemos agora uma perca muito grande para o circuito, que foi a questão das Paralimpíadas. Paralimpíadas são os atletas, né, que têm alguma deficiência, enfim. E as cidades, não só do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, algumas cidades, regiões, estavam disputando para ser sedes. E teve uma cidade do Circuito das Águas que mandou o projeto sozinha. E depois ela veio a saber da Secretaria do Estado que se ela tivesse mandado com o projeto no nome do Circuito das Águas, com toda certeza ela tinha sido aprovada, porque essa cidade ela não tinha toda a estrutura que necessitava para o comitê. Porém, o circuito ele tinha e até um pouco mais. Então é isso que a gente tem que pensar. A integração ela faz parte e ela tem que ser feita. E até mesmo a questão política. Nós temos 8 prefeitos, 8 partidos, fora os partidos de vereadores, todos os partidos aqui do circuito. Se a gente for trabalhar individualmente, a gente não consegue. E a gente sabe, na política, que se a gente vai no governo estadual é um partido, no governo federal é outro. E às vezes uma prefeitura tem mais chance de conseguir um recurso do que a outra por causa do partido mesmo. E no Circuito das Águas isso não acontece, porque nós vamos com todos os partidos, a gente leva o nome de uma região, que independentemente se é governo federal, é estadual, é PT, é PMDB, PSDB, enfim, seja o partido que for, a gente trabalha como um todo para as cidades do Circuito das Águas. Viu, Rodrigo? Só fazer uma pergunta aqui. Eu tive a informação também, teve o evento da... esqueci agora o nome. Foi lá no litoral, lá, esse final de semana. Até o próximo vai ser agora em Serra Negra. Acho que não é do Circuito das Águas, é do... Acho que é Precesp.
que faz parte. É da Precesp, Precesp. a Associação das Estâncias Turísticas. Isso. E eu fiquei sabendo que teve lá como você falou, o negócio da Copa do Mundo, etc. Uma das exigências aí que eles fazem é que toda a rede hoteleira aqui do Circuito das Águas estejam cadastrados no Cadastur. Cadiscan. Cadiscan, desconheço. Cadiscan. E porque eles falam que se não tiver cadastrado a rede hoteleira nessa sigla, os hotéis não. Algumas metas precisam ser feitas, etc. Entendeu? Até bom, acho que você, como presidente do Circuito das Águas, se informar um pouco melhor sobre isso. Foi essa informação que chegou a esse vereador só. Que os hotéis da região devem estar cadastrados no Cadiscan, que daí com isso sim vai poder. Só que em cima disso tem uma série de coisas que eles exigem, etc. Tal. Agora, aqui do Circuito das Águas, acho que só Águas de Lindóia mesmo que está. Águas de Lindóia e Jaguariúna. Só, né? Só essas duas, né? E eu tive um debate com o secretário de Turismo de Campinas e da região também, o secretário da região do Circuito das Frutas, lá na Unip, semana passada em Campinas, onde nós temos mais estruturas, e todos entenderam, do que próprio Campinas. Por quê? Campinas não tem um centro esportivo que não pode ser público, não pode ser da prefeitura, tem que ser um centro esportivo particular que possa sanar. Águas de Lindóia, por exemplo, já tem. Então as chances são grandes realmente de vir para cá. E com toda certeza todo mundo sabe que vindo são milhares de jornalistas que vêm um ano antes. Com Isso certeza. vai movimentar muito a região. E nós temos que nos preocupar, né, João Paulo? Porque a mídia ela pode ser positiva quanto negativa. Exato. Então é uma preocupação se não tiver muito grande. preparada, a estrutura não tiver pronta, né? Daí vão criticar, em vez de elogiar. Daí vai, em vez de melhorar, então é melhor que não venha, né? Então precisa ver realmente se está preparado para receber. Que nem você diz aí mesmo, porque às vezes vai pro lado negativo, daí no fim prejudica toda a região. Né? Com toda certeza também é interessante frisar que o Circuito das Águas ele tem mais hotéis, mais leitos do que próprio Campinas, são quase 20 mil leitos. São Paulo hoje, se você chegar lá durante a semana tentar uma hospedagem, é difícil você conseguir vaga por causa dos eventos, Campinas mesmo. Então nós estamos fazendo uma grande mídia forte junto com os conturos, os conselhos municipais. Agora eu posso registrar aqui que Serra Negra vai ter um Convention Bureau, né, que está sendo montado pela rede hoteleira, pela Chores, enfim, uma soma de forças, que isso vai ajudar muito também. Como é que vai ser isso aí? Convention, na verdade, ele é um repasse que cada hotel, por exemplo, o hotel ele é associado no Convention, ele repassa uma taxa para o Convention, uma taxa de turismo, geralmente em cidades que é R$1,20, R$2, enfim. Vamos dizer, Serra Negra só, se eu não me engano, são 7 mil leitos. A gente tem Serra Negra sempre lotado, todo final de semana praticamente lotado, 7 mil leitos. Se a gente colocar 7 mil a R$1,20 a taxa de turismo, esse dinheiro vai para esse Convention e o Convention trabalha a divulgação da cidade. Então, quer dizer, o setor privado, ele está entendendo que ele também precisa pôr a mão no bolso e ajudar as cidades. E nós tivemos uma conversa com o Ariel, presidente da Chores, Associação dos Hotéis Serra Negra, onde eu mesmo solicitei que esse o Convention Bureau, eles tentassem pensar no Circuito das Águas. Por que isso? Se essa taxa de turismo ela viesse para o Convention regional, a gente ia conseguir ter dinheiro, recurso próprio para divulgar mais a região. Coisa que a gente sabe que o turismo deveria ser a prioridade aqui das nossas cidades da região. Mas existe sempre aquela questão, né? Investe-se na saúde, na educação, e o turismo é quando fica com a sobra. E isso é um desgaste muito grande para a gente trabalhar, porque a gente acaba não tendo recurso para realmente fazer um trabalho a contento. Bem, você tocou na pergunta que eu ia fazer. Qual é o orçamento que o Circuito das Águas Paulista, que no seu caso você, Rodrigo, é o gestor, você administra? Na verdade, quando nós assumimos, o orçamento era R$280 mil, era um valor baixo, mais para gastos administrativos. Era para estar no orçamento de quase R$480 mil, que é para divulgar mais a região. Só que a pedido das prefeituras nós tivemos que enxugar um pouquinho o orçamento. Ele caiu para 170 mil, não tem um aumento há 2 anos. Ou seja, reduzimos mais 50% do que era para ser. E estamos conseguindo fazer um resultado muito maior do que se esperava. Até mesmo, pela primeira vez, nós conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Barros Munhoz, que está vindo 300 mil para pagar o projeto de estudo do trem turístico.
Então nós estamos agora, a única dificuldade que eu posso dizer como gestor e diretor administrativo é que as prefeituras teriam que enxergar um pouquinho mais de reestruturar um pouquinho mais o consórcio, porque na verdade hoje a gente tem uma diretoria grande, mas na sede administrativa é só eu que trabalho lá. Se eu saio de uma prefeitura eu vou para outra, acaba não ficando quase ninguém, sendo que o gestor, eu acho que ele não teria que ficar preso aqui nas cidades, ele tem que ir para fora para tentar trazer recursos para os municípios. E é o grande desafio. Já foi aprovado no Conselho de Prefeitos a contratação de uma funcionária efetiva para o consórcio, mas a gente sabe que tudo isso depende do repasse. Eu sou um diretor até meio que chato, porque se eu ver que o orçamento, ele não foi, o repasse das prefeituras é durante o ano. Se eu vejo que o orçamento ele não foi repassado total ainda pelas prefeituras, nós não fazemos nenhum gasto que não esteja no planejamento. Nossa contratação ela vai ocorrer desde que aconteça esse repasse. É um valor baixo. A gente pode pegar, por exemplo, Lindóia e Monte Alegre, é R$5.000 no ano. Serra Negra, se eu não me engano, é R$20.000, dependendo do tamanho do município. Então não são valores caros. Se a gente pensar com turismo... Como é que é feita a divisão disso aí? É por número de habitante? É por habitante. Tem um cálculo, mas chega acho que a 60 centavos por habitante. Tá. É um valor até baixo. Mas o que a gente vê é que se confunde muito na região turismo com eventos. Você trabalhar turismo planejamento, não é você fazer evento. Você trazer um show na praça aí de R$100.000, né? Então você tem que pensar, o show acabou. Todo morador esquece depois. Mas o que a cidade poderia ganhar com isso daí? Então, e a gente tem um projeto também no circuito que é para criar agora uma assessoria de imprensa, trazer de volta para trabalhar mais essa questão da mídia. Com toda certeza a gente vai conseguir fazer um trabalho aí muito maior, mas a gente precisa de uma visão maior das próprias prefeituras para incentivar um pouquinho mais a região do Circuito das Águas. Os webs telespectadores estão acompanhando o Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, gestor do consórcio do Circuito das Águas, sendo questionado pelo João Paulo Ferrares, que é vereador, pelo Pedro Giovanni, que é radialista, e pelo seu Pércio, que é o nosso comentarista oficial. E o nosso telefone está à sua disposição para você ligar e participar, 3807-9705. Ainda hoje deveremos ter a intervenção do repórter do microfone móvel do povo, Lindóia. E esse programa segue no oferecimento de Black Hill Informática, evoluindo com você, em Serra Negra, Bernardino de Campos, e em Amparo, Rua Capitão Miranda. Auto Posto Miragem, Fique Combustível, abasteça acima de R$50, ganhe um cupom e concorra no final do ano ao sorteio de uma moto. Pois não. Nós temos aqui uma vereador. Pergunta do Ricardo Dalarme. Alguns anos atrás a prefeitura separava uma quantia do ISS para ser destinada ao turismo. Se isso ainda continua, você tem algum conhecimento lá? Se alguma prefeitura tem feito isso ou não? Eu não sei, viu, Pedro? Só na verdade, Serra Negra... Olha, eu também sou suspeito para falar, mas eu acho que até o tempo do Paulinho, sim. Hoje eu não sei. Inclusive, eu acho que quem deu a ideia no início disso aí foi o seu Luiz Buch, lá do Vale do Sol. Então, o Ricardo está lembrando, bem lembrado. É uma boa pergunta aí pra gente fazer. Não sei se lá do consórcio você tem alguma notícia sobre isso. Eu sei que teve uma prefeitura, que Serra Negra, inclusive, que destinava uma parte do ISS. Hoje a gente sabe que é muito difícil os municípios trabalharem com essa questão, até mesmo por causa da sonegação. A sonegação é uma coisa ainda muito grande aqui, mas a gente entende que quando o empresário ele vê o dinheiro revertendo para o município, para melhor, com toda certeza a sonegação não vai acontecer. É uma tendência agora o ISS aumentar a arrecadação por causa da nota fiscal, né, eletrônica e da nota fiscal paulista, que hoje é lei. Então todos devem cobrar realmente essa nota. Quanto mais ISS passar para as prefeituras, mais investimento vai ser. A gente sabe que a maior parte do ISS ele entra por orçamento municipal como um todo e depois ele é dividido, enfim, conforme a aprovação da Câmara. Com toda certeza, o ouvinte que fez a pergunta já estava na pauta do consórcio. A gente vai levar um projeto para a próxima reunião dos prefeitos para ver se de repente conseguiria um repasse do ISS, quem sabe até mesmo para o próprio consórcio que administra a região. Mas o Convention Bureau ainda eu acho que é uma das forças maiores do que o próprio ISS, porque se a gente colocar R$1 e pouco da taxa de turismo, vocês vão ver quanto que o setor privado não consegue trabalhar a estrutura dos nossos municípios, quanto que não consegue trazer de evento. É um cálculo muito fácil, a gente tem 17 mil leitos, né? Quase 20 mil leitos agora, aumenta um pouquinho. A R$1,25. Não, é o consórcio, é o circuito. 20 mil Circuito das Águas. Isso, se a gente colocar R$1,20, eu posso falar que era 4 anos atrás, quando eu trabalhava na cidade de Jaguariúna e Campinas, numa rede que fazia parte do Convention. Hoje deve se cobrar R$2, R$3 a taxa de turismo diária. Então, se a gente colocar
20 mil leitos, a gente pode colocar uma questão de quase que 20 mil reais por dia. Por dia. Quanto que você não trabalha com o turismo da região, então? Pensem nisso no ano. É muito dinheiro. Daria pra gente sanar muita coisa. Até mesmo estrutura, sinalização, que eu ainda... Nós temos um projeto no circuito que agora, até o final do ano, é para ser implantado, que são as placas que indicam uma cidade para outra já em português e inglês, que já é bilíngue, que isso, pra gente trazer um pouquinho mais esse público para cá também. Queria também só aproveitar a oportunidade para dizer que começa agora em Serra Negra, dia 23, a Feira do Café. Exato. Que nós estamos apoiando também o circuito, a Prefeitura de Serra Negra, a Câmara, vai ser lá no Centro de Convenções. Vai ser uma feira muito bem organizada. E quem sabe dessa Feira do Café do circuito, a gente sabe que a primeira sempre é difícil. Nós já conversamos com a Secretaria do Estado, quem sabe vire a primeira Feira Nacional do Café na próxima edição. Então, que todos possam prestigiar de 23 a 23, 24, 25 e 26 do próximo mês, no Centro de Convenções Serra Negra, a primeira Feira do Café do Circuito das Águas Paulista. Serra Café. Começa agora nessa quinta-feira. Na verdade, eu não sei se você sabe disso, até é bom deixar aqui registrado. Quem deu o primeiro passo para que fosse iniciado esse evento foi o vereador João Paulo, que aprovou esse projeto através de uma conversa com toda a diretoria lá do café. Eles pediram se poderia ser aprovado. Na época, o Edmir Chedid deu, incluindo no calendário oficial do Estado, que era o Café na Serra, e acho que até precisava informar o pessoal do nível estadual, Pedro, porque foi aprovado há um ano atrás isso, que até saiu nos jornais local e etc., que era o Café da Serra, que o Edmir Chedid na época foi, acho que o autor, incluindo no calendário oficial do Estado esse evento e tal. E com essa notícia eu entrei em contato com toda a diretoria e pedi se eles gostariam também que entrasse, se pudesse ser incluído esse evento, depois que eu aprovei esse projeto, no calendário de Serra Negra. Aí nós fizemos. E daí agora teve um outro vereador, acho que por algum motivo e etc, acho que o nome teve que inverter, até foi aprovado esses meses atrás aí, Serra Café. E com isso agora, como a prefeitura ano passado acho que não deu o incentivo que precisava, ou não estavam bem estruturados, não teve tempo para que fosse idealizado e fosse feito esse evento. Agora esse ano está vindo aí, dia 23 e dia 26, eu acredito que vai ser um grande sucesso, mas como você falou, tudo no começo fica difícil. Claro. Mas eu acredito que seja como nós temos aí exemplo do Mega Cycle. O Mega Cycle começou há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, muito pequeno, como é o Tricustom hoje, que o Carlão está à frente aí, que já teve aqui no nosso programa também, que começou pequeno, hoje está sendo um grande sucesso aí, de emissoras de TV vindo filmar e etc. Com certeza aí, queria agradecer também o deputado Barros Munhoz aí, que tem, como você falou, ajudou também o circuito da... Como é que é? Mandou a verba para... A verba para pagar o projeto de estudo de viabilidade do trem turístico da cidade do do trem, Circuito que eu das acho Águas. que isso aí é o futuro. E com certeza aí, tenho certeza, como o Edmir já deu uma força aqui para esse evento, incluindo no calendário oficial do Estado, também com certeza a divulgação vai ser feita também em nível estadual lá por São Paulo. Pois não, Pedro. Quero mandar aqui um abraço a Lauro Correia e sua esposa Tereza, em São José dos Campos, já agradecê-lo, que já está colocando no seu blog, que nós já estamos no ar. Ricardo Alarme e sua esposa Elisa, nosso abraço, eles agradecem a você, Rodrigo, pela resposta. Muito obrigado, Ricardo. Que fizeram. E agora eu quero mandar um abraço também ao João Roberto Gasparini, lá da Denis Autopeça. Seu Pécio, à vontade. Eu gostaria de ter apenas uma ideia seguinte: o consórcio ele está ligado à entidade pública, entidade privada, ou afinal eu não entendi bem porque eu já li a respeito do consórcio, mas não entendi se é uma entidade pública. É muito fácil entender o que é o consórcio. Encare o consórcio como uma prefeitura. Nós temos um prefeito, que é o nosso presidente. Hoje quem que é? É o prefeito de Montes Alegre do Sul, prefeito Aguiar. Isso.
Nós temos toda uma diretoria, a diretoria financeira é igualzinha à estrutura de uma prefeitura, da prefeitura ao consórcio. Nós temos o nosso diretor de esporte, temos o nosso de cultura, temos o nosso de meio ambiente, temos o de saúde, que é o Conisca em Lindóia. Então, e nós temos um CNPJ nosso, nós somos um órgão público, nós temos o Tribunal de Contas que nos fiscaliza anualmente. A mesma estrutura de uma prefeitura é o consórcio. A única questão é que os nossos vereadores do consórcio, quem são? São todos os prefeitos que votam e aprovam em ata para o presidente executar. Bacana, então, bacana, explicação bacana, né? E o nosso consórcio ele já serviu como exemplo para outros do Brasil. Eu recebi convite recentemente para estar indo no Pará e no Acre para implantar um consórcio do nosso estilo também lá. Mas daí a gente, por questão da correria agora, a gente deixou um pouquinho mais para frente, mas nós estamos servindo como exemplo também. Eu queria aproveitar também e dizer que em Serra Negra, dia 30, nós vamos ter a Miss Circuito das Águas Paulista. Vai ser escolhida as duas meninas mais belas da região do circuito para representar nos eventos pelo Brasil. Esse evento vai ter 2 candidatas de cada cidade representante. Legal, a questão da integração está aí. As 8 cidades vão ter representantes, são 16 candidatas. E vai ser no Hotel Biase, às 20 horas, no dia 30, em Serra Negra. Junho. Agora em junho. Dia 30 agora. Isso. E fora isso também, nós temos o nosso site www.circuitodasAguaspaulista.sp.gov.br. É só legal frisar que é .sp.gov.br. Existe o .com.br, mas é um site particular, que é um site comercial. Esse nosso site .sp.gov.br, as pessoas têm a relação de todos os eventos que estão acontecendo nas cidades. Então, peraí, de repente eu estou na minha cidade e falo, mas não tem nada aqui esse final de semana. Entra no site, com toda certeza alguma coisa tem numa das cidades, né? Lá você tem a relação de todos os hotéis, você tem a relação de todos os guias. É uma outra ação da nossa administração. Todos os guias das 8 cidades que são cadastrados no Cadastur, na Embratur, eles estão lá. Telefone, contato, que a gente está incentivando os guias. Cada agência que vem para cá, cada grupo que vem para cá, nós indicamos que acesse o nosso site e pegue um guia nosso para acompanhar. Na verdade, até é bom a gente estar aqui junto com o vereador, a gente gostaria de indicar um projeto-lei para quem sabe aí no futuro, qualquer ônibus, qualquer grupo que venha para a cidade, seja obrigatório o acompanhamento de um guia local. Por que isso? Para não ter, enfim, problema com o trânsito, não ter o problema, porque a gente sabe que o turismo ele é muito promissor, ele traz muito retorno, mas quando ele afeta a nossa população, a gente sabe que é difícil. Quando ele entra, por exemplo, no Centro Histórico de Amparo, um ônibus, tem ruas que são muito estreitas, a dificuldade é imensa. E às vezes a pessoa vem sem um guia local, ela vai numa segunda-feira na cidade de Monte Alegre do Sul, onde está tudo fechado. O que esse turista vai pensar da nossa região? Então, por isso, mais um motivo. Lá nós temos a relação dos guias, as agências de turismo que estão cadastradas também no Cadastur. Você pode montar o seu roteiro para visitar as 8 cidades. A gente tinha uma grande... Todo mundo comentava sempre conosco do consórcio, como que eu vou conhecer se a gente tem pessoas para fazer o receptivo, você não sabe, enfim, você não sabe o que realmente tem nas 8 cidades. É muito simples, entra no site oficial, você tem lá a relação de agências de turismo, de guias capacitados, você pode fazer um passeio maravilhoso. Não só grupos, até mesmo você família de carro, você pode pegar um guia e acompanhar nas 8 cidades isso daí. Nós vamos ter agora em julho, começa as nossas feiras de turismo. Nós fomos em maio em Campos do Jordão, numa feira que a gente levou as 8 cidades. Em julho começa em São Paulo o Salão do Turismo. E depois tem mais 14 feiras pelo Brasil. Tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, enfim. Nós levamos também e divulgamos a nossa região para o Brasil todo. A você que acha que a gente faz trabalho só aqui, imagina, é muito forte também na região. No Carnaval também teve a participação nos desfiles da Escola do Rio de Janeiro, não foi isso também que nós tivemos? Foi isso, nós tivemos uma procura o ano passado para falar sobre a região e foi tão positivo que saiu nos principais jornais do estado do Rio de Janeiro em capa falando da cidade do circuito. E essa escola, a Renascer, ela ganhou. Ela subiu para o grupo especial, ano que vem ela está disputando com as principais, com o tema do circuito. O pessoal pode acessar o site do Circuito das Águas, ver as fotos do desfile também. E foi uma coisa maravilhosa. Você via 3.000 componentes na escola, ala de esportes de aventura, ala de cachaça, ala falando da Maria Fumaça. É uma coisa, eu fui para o carnaval, a nossa diretora de
eventos, que é a Vera, da cidade de Amparo, ela foi junto comigo. Nós nos emocionamos, nós choramos lá de ver as belezas do circuito na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O próprio pessoal daqui não deu tanto valor como devia dar, mas se vocês vissem 3 mil pessoas desfilando, com o folder do Circuito das Águas na mão, 70 mil pessoas na arquibancada que receberam um folder falando das 8 cidades, isso foi uma das maiores conquistas das nossas cidades do circuito, graças também a Renascer, que nos fez esse convite para a gente estar lá. Bacana. Lógico que a gente fez um projeto para conquistar isso daí, né? Mas foi maravilhoso. Mas a Renascer queria quanto? R$1 milhão, é verdade ou não? Era 1.200.000. E daí caiu para quanto? Na verdade é o seguinte, quando a Renascer ela veio, ela queria a cidade de Águas de Lindóia. E as pessoas veem a nossa região, a nossa potencialidade e acham que a gente tem tanto dinheiro assim. Se a gente tirar 1.200.000 das nossas prefeituras e mandar para fora, nem vou dizer o que as câmaras municipais fazem conosco. Mas na verdade a gente apresentou um projeto do circuito, contou a história, uma lenda de uma Índia que tem aqui que é maravilhosa. O presidente ele se apaixonou tanto, que ele falou, olha, com ou sem recurso eu vou fazer agora, que eu quero esse tema. Mas nós indicamos várias empresas, eles conseguiram recursos com a Itaipava, o circuito ele mandou um recurso mais simbólico, foi baixo também, mas nós fizemos umas 4 visitas técnicas lá, o que a gente sabe para ir para o Rio de Janeiro com a estrutura do circuito custa dinheiro para a região também, mas o principal a gente alcançou, foi a vitória da Renascer de Jacarepaguá no Carnaval do Rio de Janeiro.